Bom, vamos lá? GT Economia... GT Consultoria... Bom, mano, vai. Posso falar? Pode falar. Tá em mim ou Martinez? Mas isso daí A câmera ali. já virou um corte. É. Vai, Fala, ficou pessoal. engraçado. Desculpa. Oh, não, fica tranquila. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo Invest. E aqui a gente tá com a Renata, da GT Consultoria, falando sobre neuroeconomia. É difícil? Vamos tentar de novo. A gente tava ensaiando aqui, galera. Vamos tentar Mas de novo. agora não tem corte em podcast, tem que Não tem seguir, corte? né? Neuroeconomia, Vamos lá. então vamos lá. Bom, eu tô Economia, empolgado economia. demais porque, enfim, já conversei bastante com a Renata e aprendi muito. E basicamente eu tô empolgado pra essa conversa que eu tenho certeza que vai entregar muito valor pra todo mundo. Uhum. Então, obrigado pela presença aqui. Imagina. Com certeza vai ser muito valioso pra todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Mundo Invest. Obrigada aos meus novos amigos, né? E vai ser um prazer mesmo essa conversa. Eu adoro falar do assunto, né? Falar neuroeconomia, eu sei que todo mundo arregala o olho, fala o que é isso. Exatamente. Então, O que é isso? O que Então, é vamos isso? começar. Então, nós vamos desvendar, né? O que é isso? Então, a gente começa falando de economia, né? Dessa linha tradicional de pensamento da economia, onde o agente econômico, a pessoa que vai tomar a decisão econômica, é um agente racional, então ela toma suas decisões sempre visando maximizar a sua utilidade, o lucro, o bem-estar, seja lá o que for. Essa pessoa tem capacidade de processar e de avaliar todos os dados, né, e todas as informações que supostamente estão disponíveis para todo mundo no mercado, né? Então, olha quanta suposição a gente já está sabendo, e elas são sempre consistentes nas suas escolhas, tá? Então, a gente parte desse ponto de partida que você vai olhar, né, na realidade, vocês, né, pessoal do mercado financeiro sabe muito bem que não é nada disso, e aí o que você faz? Porque você usa esse tipo de pressuposto para elaborar modelos de tomada de decisão. E não funciona, né? Aí, o que a economia fez? Pegou tudo que não funciona, todas as inconsistências, todas as escolhas não racionais, todas as dificuldades na capacidade de processamento, e aí a gente está falando de capacidade de cálculos estatísticos, cálculos probabilísticos, visão, projeção de longo prazo, uma série de coisas que não é tão óbvio, né, fazer. Então pega tudo isso, põe de lado, chama de anomalia. Não interessa. Uhum. Aí teve um pessoal que falou, isso não faz o menor sentido. Aliás, o Rafa chegou a essa conclusão muito rapidamente na nossa conversa. Tipo, oi, não faz o menor sentido, como assim? E aí um pessoal resolveu estudar essas anomalias. Essa disciplina se chama economia comportamental. Então tem alguns economistas fora da caixa aí, que são meio olhados torto, assim, e uns psicólogos, né? Uhum. Começou assim. E aí se juntaram e foram estudar economia comportamental, que é como é que as pessoas se comportam de fato, quais são os comportamentos que aparecem de fato quando as pessoas vão tomar decisões financeiras, né? E aí dessa área de economia comportamental veio uma necessidade de entender como é que é o processo de tomada de decisão que acontece dentro do nosso aparelho biológico, dentro do nosso sistema nervoso. Quem estuda isso é a neurociência. Então, a gente tem economia comportamental, a gente tem neurociência, a gente tem economia e, claro, a psicologia, que faz parte da economia comportamental, todo mundo junto para falar, e aí, afinal, né? Como é que a gente toma a decisão de fato e decisão financeira e, sabendo disso, como é que a gente pode elaborar estratégias para tomar melhores decisões? Boa. Assim, a gente estava fazendo outro podcast aqui e uma das perguntas de uma pessoa que estava aqui foi a seguinte. Beleza, se eu sei que o longo prazo é o melhor caminho, e se eu sei que, porra, eu estar como agressivo vai me dar mais rentabilidade, probabilisticamente, por que todo mundo não escolhe ser mais agressivo? Uhum. E aí a gente tava explicando que, porra, é muito por causa do perfil da pessoa que ela não aguenta. Uhum. O que acontece? Porque, assim, a sensação quando você tá ganhando R$1.000 ou quando você tá perdendo R$1.000 não é proporcional. Sim. Eu, pelo menos, não sinto que é proporcional. Quando eu ganho R$1.000, eu falo, legal. Agora, quando eu perco R$1.000, eu falo, porra, já fico bem mais bolado, assim. Né? Exatamente. Então, eu tô gostando muito dessa conversa, né, e dessa interação, porque vocês estão me trazendo muito material para falar, eu sei explicar tudo isso, né, que vocês falam ao contrário, vocês falam assim, na realidade não é isso, o que acontece, né, então, vou te contar o que acontece. Vamos começar de trás para frente, né, por que a gente sente diferença?
diferente. E justamente, aí a gente tem o Kahneman e o Tversky, que são 2 psicólogos, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Veja bem, psicólogos ganhando o Nobel de Economia, uau! Em 2002, com um trabalho que foi aceito na década de 80, no começo da década de 80, na revista Econométrica. A revista Econométrica é a revista mais hard, punk, conceituada, dificílima, ultra matemática de economia, tá? Fórmula, gráfico, pouquíssimo blá blá blá, né? Não queremos saber de nada, me mostra os números aí. Só número. Só número e gráfico, Científico, né? Na verdade é uma revista totalmente científica. Você até pode ser científico e usar palavra, né? Os caras são meio científico e eu sou engenheiro, eu recuso usar palavras. Basicamente. Os economistas são mais hardcore assim ainda. E justamente esses 2 psicólogos conseguiram elaborar um trabalho e demonstrar matematicamente com um gráfico essa diferença, que foi observada na prática. Então, conclusão, isso se chama a teoria da perspectiva, e a ideia é que, dependendo da perspectiva que você olha para qualquer coisa na sua vida, se você olhar da perspectiva de ganho, você vai ter um comportamento, se você olhar na perspectiva de perda, você vai ter outro comportamento. Renata, mas esse negócio é mais velho que andar para frente, tipo, copo cheio, copo vazio. Não, porque não é só o jeito que você pensa, mas é o jeito que você se comporta. Então... Sim, e aí eles conseguiram pôr um número, né? Você sente a dor da perda 2,5 vezes mais do que o prazer do ganho. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que justamente você vai aceitar propostas ou investimentos em produtos 2,5 vezes mais arriscados do que você faria inicialmente para tentar compensar uma possível perda. Então, a partir disso, você tem todos os comportamentos que a gente está falando aqui. Eu não aguento perder. O que eu faço? Eu saio do investimento que eu estou perdendo? Não! Eu continuo lá, eu vendo o meu ativo que está indo bem para fazer uma aposta mais agressiva ainda, com um risco maior. Por quê? Para tentar compensar aquela dor da perda que a gente não aguenta sentir, né? Então, o que tem isso de racional? Basicamente nada. Mas é assim que funciona com 90% das pessoas. É isso aí. Ou ela se afunda mais no buraco, ou ela acaba tomando uma decisão errada e saindo antes do momento, né? Famoso preço médio. Não fala isso. Não, e o pior é que o assessor fala, e a pessoa não faz, né? Exato. Ela não faz, porque tá doendo, né, nela. E aí... Só para terminar um pouco a sua pergunta, né? Depois eu quero voltar para isso, porque aí tem a neuroeconomia que entra brilhantemente nessa história, né? Que é a história do longo prazo, né? Por quê? Porque, assim, nós somos imediatistas, nós não queremos perder nada no momento. E lembra, a gente não quer perder mesmo, né? A gente não quer perder 2,5 vezes a perspectiva que a gente tem de ter um prazer com um ganho, né? E eu não quero perder nada agora, no momento, e olhar para frente significa perder agora. A gente não quer. A gente é totalmente imediatista, a gente olha para o presente e esquece do futuro. Então, tem até um estudo muito interessante da neuroeconomia, a gente até falou disso, né? Que é colocar o sujeito na ressonância magnética e falaram para ele, bom, pensa em você dando dinheiro para um desconhecido na rua. Não um mendigo, ou um pedinte, porque aí você está falando de filantropia, de outra coisa. Não, uma pessoa igual você, desconhecida. Pensa você dando dinheiro. E aí, algumas áreas do cérebro foram ativadas, né? Nada muito emocional, mas sim uma ideia de perda mesmo, né? É menos bacana, né, do que a gente poderia imaginar se a pessoa estivesse dando dinheiro, por exemplo, para um pedinte. Né? Ok, tô bom, muito bom. Agora faz o seguinte, pensa em você dando dinheiro para você no futuro. Então, você tem que tirar, né, dinheiro da sua carteira hoje, mas não é para dar para um estranho, é para dar para você no futuro. Né? Daqui 30 anos. Cruzou com você do futuro, Você do Back futuro. to the Future, É. cruzou ali 2 pessoas iguais. Isso. Tem aqueles apps, né? Vocês já viram? Que faz você ficar mais Sim, velho. sim. É horrível. Vocês já fizeram essa experiência? É chocante, assim, é terrível, é aterrorizante, né? Não, tipo, pega você naquele app aterrorizante. Você fala, não vou ficar sem jeito nenhum, né? Pensa, você dando dinheiro pra esse cara. As mesmas áreas são ativadas. Exatamente as mesmas. Ou seja, você no futuro, mesmo com o app, é igual a um desconhecido pra você do presente. Que legal. Né?
que legal e que tipo horroroso, Não, né? Porque assim, eu vejo assim, Curioso. é legal porque é curioso, e a curiosidade me chama muita atenção. Claro. Então, pra mim, legal é porque, nossa, que impressionante, né? Na minha cabeça, o racional seria outro. Isso. Teria que ter diferença. Exatamente. Você teria que se olhar, né? Exato. E se identificar. E isso não acontece. Então, isso explica por que a gente tem dificuldade de olhar para o longo prazo. Por que a gente fala, dane-se lá na frente, eu vou trocar o produto agora, né? Ah, não, peraí, continua, a estratégia tá boa, continua na renda variável, né? Até um limiar lá que você combinou. Não. Renda fixa é a bola da vez. Sai de renda variável, entra na renda fixa. Olha, provavelmente vai mudar. Não. Eu tô ganhando dinheiro agora, é aqui que eu vou ficar. E são né? decisões pautadas na emoção e que são muito rápidas, que eu Exato. percebo. Assim. É assim, é coisa de 2 minutos. É. É uma notícia que você viu lá escrito... agora Bitcoin vai derreter, Elon Musk falou merda. Pronto, já era. É isso aí. Acabou toda a teoria, acabou tudo, todo mundo esquece tudo, acabou todo o racional, agora Mas isso é emoção. Isso aí é o efeito manada, né, na verdade. Você pega uma notícia, os gatilhos mentais que te geram um sentimento de perda ou de reversão, e você fala assim, não, tem que tomar uma decisão. E é nesse momento que você toma uma decisão com sentimento que muitas vezes você toma um tombo porque você não tá conseguindo ali trazer o raciocínio de Sim. longo prazo, né? Sim. Pra tomar a melhor decisão que é pro seu futuro, que é pra você como um todo. Perfeito o raciocínio. Só que a gente não chama de efeito manada. Não chama. Qual é o apelido de vocês? Não é apelido. O fenômeno, né? A gente estuda fenômenos observáveis. Perfeito. É chique, né? O fenômeno, você fala, efeito manada é um fenômeno? Mas qual é? Eu não tenho a menor ideia de nada daquilo que se fala, mas todo mundo tá fazendo e eu vou fazer também. Mas eu vou fazer também por quê? Porque eu confio mais na capacidade de tomada de decisão do outro do que na minha. Do grupo. Eu não sei. É porque assim, eu não sei. Não entendo nada de Bitcoin. Todo mundo tá fazendo. Eles devem saber mais do que eu. Então eu também vou fazer. Né? Esse é o efeito manada, que tem essa motivação interna, né? Quando você fala, como você deu exemplo, saiu no jornal, né? Eu vi no Twitter, aí é outro fenômeno. É o fenômeno da disponibilidade ou da saliência. O que está mais disponível na minha memória? O que eu me lembro com mais facilidade? A notícia que saiu no jornal comentando do comentário no Twitter do Elon Musk. É isso que está mais presente. Então, é isso que é aquilo que eu só lembro daquilo, eu não lembro do resto. Né? Memória de curta duração. Curtíssima, né? Curtíssima duração. Tipo, o que tá aqui? É café ou água? Café, né? Sei lá, se eu gosto de chá, não tá na minha cabeça. Por quê? Porque eu tô na frente do café. E você tem que fazer aquele exercício de fazer uma busca na sua memória, uma ativação, e que você acaba gastando energia, né? Aliás, tem o livro Rápido e Devagar, ele costura muito bem essas ideias de raciocínio de rápido e sentimental, do lógico e do demorado, que consome energia na nossa cabeça, né? O sistema 1 e o sistema 2. Exatamente. Né? O que o sistema 2 faz, e aí as pessoas às vezes confundem um pouco, não é uma energia ATP, né? Energia que você usa para fazer ginástica, ou que você usa energia. Não são calorias. Né? Porque se você não tiver energia, a pessoa que tem, por exemplo, uma crise de hipoglicemia, não tem açúcar, né? Para virar ATP, ela desmaia. Então, mas se você está funcionando, você tem energia para funcionar. O que acontece que você gasta, que a gente conversou também, né, é uma faixa de atenção. A gente tem uma faixa, né, que se chama bandwidth, que você usa para tomar decisões complexas e para prestar atenção e para estar lá focado. Isso gasta, isso acaba. Né? Então, no sistema 2, o que você usa é isso, essa capacidade limitada mesmo de atenção e que acaba. E que aí você precisa, independente dela acabar ou não, você precisa fazer um esforço voluntário para entrar lá. Então, tipo, tá legal, pera... será que é Bitcoin mesmo? Não sei. Eu vou ter que ver. Dá preguiça, né? Dá preguiça. Dá preguiça. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço. Peraí, deixa eu ler, deixa eu tentar entender, deixa buscar eu pesquisar. Referência, deixa eu pesquisar mais. Aí o que era 30 segundos ou 5 segundos de uma frase extremamente suculenta, né? Impactante. Já transformando 30 minutos de estudo denso, de coisa que você não entende. Aí cada blog que você lê, cada conteúdo é uma palavra diferente, uma palavra difícil. Tá em inglês, você tem que traduzir. Exatamente. O problema é que a mídia ganha dinheiro fazendo isso, né? Fazendo essas notícias Clickbait impactantes. total, né? Claro. Clickbait. Então, você acaba tomando as suas decisões em
em dados que, tipo, assim, geralmente é um título de uma notícia que você fala, caralho, fudeu. É isso aí. E eu acho que depois de 1990, né, quando a gente começou a ter esse intuito de neuroeconomia, todas as coisas, também veio o neuromarketing, que é onde muitas pessoas utilizam também como alavancagem para levar a emoção de uma maneira marqueteira para que as pessoas façam movimentações. Seja compra e venda. Acho que ações ainda está um pouco fora, o mercado financeiro está um pouquinho fora, mas a compra de um produto, a venda de alguma coisa na sua casa, a dor de uma perda, para fazer ali a economia girar também, né? Mas eu queria voltar naquele assunto do... Vai lá. Daquela, qual que é o nome daquela faixa? Da bandwidth. Exato. Boa. Pode falar banda, tudo bem. Porque assim, você tinha dado até o exemplo do Zuckerberg, por exemplo, que usa a mesma roupa todo dia. Enfim, e aquela outra moça da agenda. Explica um pouco mais pra gente disso. Porque realmente, assim, é um negócio que você chega sexta-feira, você já tá quase... Assim, né? Você não mais tomar decisão. Porque assim, né? Essa banda de tomada de decisão, ela é usada pra qualquer coisa. Né? Então, desde a roupa que eu vou usar, desde para onde eu vou, no caso da mulher, no meu caso especificamente, não vamos generalizar, vou falar de mim. Qual é o brinco que eu vou colocar, qual é o colar, qual é o anel, a cor do batom, né? Qual é a Olha cor da quantas maquiagem. decisões já. Tu tá combinando. Não, então, eu gosto, essa é uma escolha minha, mas gasta banda, né? Ocupa espaço de raciocínio, de processamento, né? Então, assim, isso diminui, sim, o espaço que eu tenho para outras decisões, né? É verdade. Então, por exemplo, o caso do que a gente falou do Zuckerberg lá, né? Ele pega, não vou gastar pensamento, não é exatamente neurônio, né? Mas é essa banda, pensando em que roupa eu vou colocar. Coloco qualquer roupa, né? E vou gastar isso em outras decisões. Não que eu não tenha capacidade de tomar outras decisões. Vamos deixar isso bem claro, né? Mas eu gosto de usar um tempo para isso. Essa é uma escolha minha, né? E a gente pode treinar. Então, a gente pode desenvolver essa capacidade. A quantidade de capacidade de decisão. Aumentar a capacidade de atenção para tomada de decisão. Atenção, bem diferente. Não, mas eu tomo decisão todo dia, toda hora, até o final do dia, até 10 horas da noite. Tudo bem, mas a decisão que você está tomando, muito provavelmente, não é a melhor porque você já está cansado e você não tem capacidade de raciocínio. Tá desgastado, né? Tá desgastado. Então, e você vai continuar tomando decisão. Quanto que você gasta para tomar a decisão do batom, do anel, do brinco? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas quando você toma 1000 decisões no dia de vários pouquinhos... Tem um limite de decisões, assim, que 3. médio? Não, brincadeira. Porra, mas acordei... Isso é tão relativo, porque o ponto não é esse, né? Existe aí uma estimativa, mas eu nem sei te falar, porque não é esse o ponto, né? O ponto é um pouco o quanto você consegue permanecer atento e a qualidade da tomada de decisão. Tem até eu até faço parte, uma sociedade dos profissionais de tomada de decisão, né? Onde você discute toda essa história de como toma decisão, o que está envolvido, o que é uma boa decisão, né? Discute até o que é uma boa decisão, o que não é uma boa decisão. Será que uma boa decisão você tem que ganhar sempre? Não. Às vezes não. Então tem toda uma área que discute todo esse lance de tomada de decisão, que é uma viagem. O Jeff Bezos, outro dia, num artigo que ele publicou, ele falou que assim, eu sou pago para tomar 3 boas decisões no meu dia. Não quer dizer que eu vou trabalhar 8, 10, 12 horas. Então eu tenho meu tempo de descanso, eu tenho meu tempo de academia, eu tenho meu tempo com a família, eu almoço em casa porque não quero ter estresse e eu vou tomar 3 boas decisões, eu sou pago para fazer isso. Ponto, acabou. Então também tem essa questão Ou seja, tem que utilizar o Mono Invest no começo do dia, não no final. Basicamente, né? Não, mas isso é verdade, né? Isso é verdade. É a outra história. Então, eu ia te perguntar, como que a gente consegue organizar a nossa agenda ou qualquer coisa assim pra tomar melhores decisões? Porque eu imagino que, tomar uma decisão no final do dia deve ser ruim. Então, vamos começar pela história da agenda, né? Que foi o que eu te contei dessa CEO de uma grande empresa. Ela sabe de tudo isso. Inclusive, ela faz parte dessa sociedade de profissionais de tomada de decisão. O que ela faz? Eu achei muito incrível, assim, né? Ela sabe que ela vai ocupar uma área maior da sua banda, tomando decisões mais complexas. E que outras decisões ela pode tomar no dia a dia dela, ok, né? Um pouco essa ideia do Jeff Bezos. Então, o que ela faz? Ela coloca cores diferentes.
Que legal. Né? E para cada ela tem uma graduação, uma nota para dificuldade, complexidade da tomada de decisão, bota lá uma cor. E a importância, né? Principalmente. Importância e complexidade. Porque o negócio é que se você precisa ficar mais atento em coisas que você tem que pensar em vários critérios e que você tem que juntar vários fatores diferentes e compreender a repercussão de todas essas coisas em todas as outras coisas, é mais complicado, né? Do que decidir qual é o brinco que eu vou colocar. Né? Bom, com isso vocês imaginam que eu faço essa gestão de tempo, né? O tempo focado no que eu tenho que fazer. Mas, enfim, não é isso, né? O ponto não é falar de mim, mas vamos dar... Mas não é falar de mim, mas é falar, porque é o exemplo de como eu uso o conhecimento, né? E que qualquer um pode usar, não precisa ser a mulher lá, a CEO. Maravilhosa CEO, vice-presidente da sociedade de profissionais de tomada de decisão. Mas voltando, o que ela faz? Ela põe os coloridos na agenda dela, então um pouco isso. Eu sei que vou ser eficiente se eu tomar 2 decisões complexas por dia. Então, na agenda dela, ela só coloca 2 compromissos que vão exigir dela esse foco total, né? Esse uso mais intenso da banda. E depois ela vai ajustando os outros compromissos, o tempo que ela tem para escrever alguma coisa, o tempo que ela tem para pensar em algum projeto. Ela vai distribuindo isso de uma forma mais inteligente na agenda dela, né? De maneira que não sobrecarregue e que ela possa usar o máximo da capacidade dela de processamento, né? Então... Você fala, então vamos investir no Mundo Invest, vamos olhar para o Mundo Invest de manhã. Vamos olhar para o Mundo Invest quando eu tenho mais capacidade, mais disponibilidade para tomar boas decisões com tranquilidade. Né? Quando eu estou revigorada, né? Fresca para fazer Porque isso. Porque parece um pouco de besteira e preciosismo, de alguma forma, fazer isso e tomar poucas decisões importantes no dia, etc., mas a grande questão é que, por exemplo, no meu cenário, no cenário do Thomas, quando a gente toma uma decisão, é uma decisão que vai impactar nos próximos 3 meses. Sim. Porque vai influenciar na equipe de marketing, vai influenciar na equipe de analista que a gente tem, vai influenciar na equipe de tecnologia. E é uma decisão que vai impactar em várias horas a minha equipe. Sim. Então, faz muito sentido a gente organizar e falar assim, não, beleza. Então eu vou começar a tomar as decisões mais estratégicas de médio e longo prazo da empresa em momentos que a minha cabeça ainda tá limpa, que não tô com 10 mil coisas pensando ao mesmo tempo. Isso, exatamente. E também sabendo disso, parar, né? Falar, não dá. Hoje não dá, não consigo, não tô bem, ou, sei lá, tem um monte de coisa na minha cabeça. A gente até falou um pouco da questão da preocupação com as finanças, né? Das pessoas e esse trabalho que está surgindo, as pesquisas que estão surgindo nas empresas, né? Que a preocupação com as finanças, ela ocupa um espaço, né? A pessoa que não está organizada financeiramente, ela fica o tempo inteiro... aflita, né? Pensando. Ansiosa, aí tem várias coisas. E pensando como eu vou pagar a conta... Quando a gente faz estudo pensando em pobreza, né, e no impacto da questão financeira na pobreza, uma das coisas que é mais terrível, né, e que atrapalha muito é, por exemplo, uma pessoa que ela está vivendo nessa coisa constante, né, trabalha no almoço para pagar o jantar. Na sobrevivência financeira, ela tem que muitas vezes escolher, será que eu levo meu filho ao médico e não recebo aquele dia? Né? Ou eu recebo o dia de trabalho e não sei onde eu deixo o meu filho, talvez eu não vou levar ele ao médico para poder pagar a comida do dia. Né? Assim, isso é terrível. A pessoa acorda de manhã com esse conflito. E toma umas decisões com certeza. Porque e eu acho que não é nem dentro da neuroeconomia, não é nem muitas vezes só a decisão que impacta, mas o peso do ressentimento, do sentimento que gera aquela decisão. Então você fica remoendo aquela decisão que você tomou. E isso também impacta na sua próxima decisão, claro. Né? Então, o sentimento... Por isso que de manhã acho que é um pouco melhor pra gente tomar boas decisões, porque você acordou, você não tá preocupado, você não recebeu notícia ruim, você não tem aqueles problemas ainda, sua cabeça tá livre. Depois, ao longo do dia, você vai coordenando a equipe, você vai vendo o resultado da empresa, faturamento, gastos, uma coisa quebrou, aí o seu carro fura o pneu, aí você recebe uma notícia ruim, e aí deu mais um problema na plataforma, você já tá estressado pra tomar uma boa decisão, né? Você vai gastando essa capacidade de tomar decisão, né? E tem uma outra coisa interessante, que aí a gente volta, né, a história da neurociência e por que isso é legal, né? Que é, por exemplo, a gente tem um ciclo
de dia e de noite, de o quanto você está mais desperto ou menos desperto. Isso tem a ver com os hormônios que estão circulando na sua corrente sanguínea. Então, você tem, por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele é produzido durante a noite, aí ele começa a ser despejado na corrente sanguínea um pouco antes de você acordar. Aí ele tem um pico quando você acorda e lá, logo na manhã, aí depois ele cai, sobe um pouquinho de novo e cai outra vez, né? E quando você tá com o cortisol, ele sim é o hormônio do estresse, mas ele também te dá essa coisa de tipo, tem que fazer, tem que resolver. Ele dá essa energia, ele causa um certo desconforto para que você tenha energia para fazer as coisas. É um pré-treino. Basicamente. É um cafezão. Tipo isso, né? Cafezão do corpo. Pra você, tipo, vamos lá, vamos nessa, né? E ele tem um ciclo, e cada pessoa tem o seu ciclo, é um ciclo diário, né? Chama relógio circadiano. E tem gente que tem isso muito cedo, então a pessoa é totalmente, tipo, 6 horas da manhã, vamos nessa, não sei essas pessoas, por favor, se afastem de mim. Então, né? E tipo, 5 da tarde tá morto, e tem a pessoa que é o contrário, que tipo, acorda meio-dia, eu vou ficar bem, vou conseguir tomar boas decisões lá pra 1 da tarde. Né, ou 11 horas da manhã, e vou bem, e tem um outro pique produtivo, tipo, às 8 da noite, ou às 10 da noite, né? E você saber disso te ajuda muito, porque você toma as decisões no horário do seu pico de produtividade, que não é igual para todo mundo. Exato. Mas o que a gente faz? E nas escolas também, né? Temos que trabalhar das 9 às 6, chegar no escritório às 9, almoça meio-dia, você tem que produzir pra caramba nesse período, 6 horas da tarde, você vai... Não funciona, porque as pessoas são diferentes. Por quê? Porque os hormônios trabalham de forma diferente no corpo das pessoas. Então, quando a gente entende isso, primeiro, você para de julgar a pessoa, ele é preguiçoso, acorda às 10, não existe mais, né? E você dá essa possibilidade da pessoa ajustar e ela vai ser mais produtiva. Você acha que o home office trouxe um viés produtivo maior na sociedade por conta dessa flexibilização que a gente tem de horário? Pensando nessa cadência de trabalho, de horário? Eu acho que se a pessoa sabe disso, eventualmente sim, né? Mas eventualmente, porque às vezes você fica trabalhando basicamente o tempo inteiro. Porque você começa a trabalhar, vai fazer não sei o quê. Começa a trabalhar, vai fazer não sei o quê. Ou então você trabalha demais. Então, eu não sei, assim, né? Há controvérsias. Ninguém chegou ainda a um resultado, vamos bater o martelo, né? Eu não sei, porque a pessoa pode se perder disso, né? Então... A gente pode voltar para vamos porque, assim, um dos grandes desafios da plataforma... que eu vejo e que a gente trabalha todo dia para tentar cada vez mais ajudar as pessoas é o seguinte: todo mundo sabe que precisa diversificar, todo mundo sabe que precisa aportar, todo mundo sabe que não dá para colocar tudo no mesmo ativo, enfim, que não pode correr mais risco do que deveria, assim por diante. Mas é muito difícil as pessoas executarem isso. Basicamente, o nosso desafio hoje é exatamente as pessoas conseguirem seguir o plano delas. E a proposta da plataforma, na minha visão, não é só ajudar ela na tomada de decisão, mas tentar fazer ela ficar nos trilhos, que é muito difícil. Hoje você pode ter um assessor, um consultor, você pode ter enfim, você pode colocar num fundo, mas as pessoas ainda continuam operando por notícia, por emoção, por... Ai, não, agora é recessão. Ai, não, agora não é recessão. Agora é não sei o quê. Então, assim... Como que as pessoas podem tentar tirar um pouco esse emocional da jogada, assim? E como que a gente pode, talvez, usar isso na plataforma para conseguir fazer com que as pessoas sigam no plano delas? Então, tem mais de uma coisa nessa história, né? Então, primeiro, a pessoa tomar uma decisão deixando a emoção de lado, ok, mas não exatamente. Por quê? Porque do ponto de vista da tomada de decisão e do aparelho biológico, a origem é sempre emocional. Porque existe uma motivação intrínseca que é essa que você tem que tentar descobrir para poder dar sentido e significado para a pessoa continuar naquele projeto dela, né? Então, e esse sentido e significado, ele não é racional. Ele não faz a conta de quanto você quer ter de renda passiva para manter o seu custo de vida daqui de 40 anos, 35 anos. Sei lá, eu não tenho a menor ideia, né? Então, o que você tem que fazer é justamente usar a emocionalidade a seu favor, né? Então, não é isso. Como você se vê lá, né?
me descreve como é que seria a sua vida na aposentadoria. Né? Porque você está acionando questões emocionais que vão ser motivadores para a pessoa ver sentido em economizar dinheiro e ir até o fim num plano. Talvez uma coisa que tem na plataforma que ajude isso é a questão de objetivos. Tipo, cadastrar, eu quero ter uma casa dos sonhos com 50 anos. Eu quero fazer uma viagem dos sonhos, sei lá, com... Isso ajuda? São duas coisas aí. Eu acho que tem a questão de como é que a gente, através da escrita, consegue despertar o sentimento. Isso. Qual é o seu objetivo? É muito mais duro do que onde você se enxerga lá na frente. Perfeito. Eu sou um cara muito visual, então eu acho que a plataforma tem esse quê também de visual, de você conseguir ver o seu resultado. Não é só uma linha de tabela que é ruim numa... Você vê no gráfico. Você vê no gráfico, você vê o objetivo ali, dentro do Mundo Invest tem os objetivos que você vai plotando dentro do gráfico. Então, você desperta o sentimento e para as pessoas que são mais visuais, você consegue demonstrar para ela o que tá de fato acontecendo, o que vai acontecer. Aí eu acho que a gente consegue permear, né? Aqui vocês merecem um mega elogio. Porque assim, Obrigado. vocês estão muito na frente, né, de outras plataformas e empresas que querem fazer algo semelhante, porque vocês já estão incorporando esse tipo de coisa, né? Dá para ser muito melhor, porque a gente tem mais recursos. Então, o jeito que você escreve, chama-se, tem um nome para isso. É arquitetura da informação ou arquitetura de escolha. Neurocopy. Neurocopy. Essa é a novidade, vou lançar essa. Enfim, né? E claro, as nuances, né? Então, as perguntas, mas mesmo, né? O Rafa falou, objetivo do sonho, né? É o objetivo que você sonha, a casa do sonho. Já tá muito bacana, né? Mas como é que você conecta com mais profundidade aquela emoção que vai ser o motivador? Então, qual é o seu sonho? Você pode se surpreender, você não sabe qual é o sonho da pessoa. Né? Quando eu faço trabalho de mentoria também individual, né? Para justamente organizar a vida financeira da pessoa, mas com uma ideia de mudar a relação da pessoa com o dinheiro. Então, a estratégia faz uma pesquisa na internet, me manda uma imagem de como você se vê daqui a 5 anos. Desafiador. É muito difícil. Aí eles me ligam, mas Renata, eu não tô conseguindo. Eu falo, vai firme. 5 anos, 10 anos, 15 anos, daqui 20 anos. Quando você tiver 90 anos. É muito radical, assim, é muito difícil. Mas isso vai fazer justamente aquilo que a gente quer, que é acionar a emocionalidade, trazer o futuro para perto do presente. Conectar mais, né? E fazer com que aquela ação, aquela relação dela com o dinheiro hoje faça sentido. Então, ela vai querer poupar ou pensar na aposentadoria porque aquilo é uma coisa que é um valor para ela. Quando ela conseguiu imaginar e se conectar, se transformou palpável para ela. Né? Então ela consegue. E aí você consegue manter a pessoa mais fiel. Né? Então, assim, esse é um ponto, né? O outro ponto, ainda, para manter a pessoa interessada, engajada, né? Aí você vai usar um pouco da gamificação, que funciona. A famosa cenourinha na frente do burrinho, né? Mas você dá os pequenos petiscos para você... Isso, porque o que acontece, né? De onde vem a motivação? Vamos lá. Neuroeconomia, neurociência de novo, né? A motivação vem da dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que te dá o drive, que faz você buscar a recompensa e te dá prazer na antecipação da recompensa. Não recebi nada ainda, mas já tipo, yes, eu quero, já tô fissurada naquele negócio. É o cachorro sendo adestrado, né? Né? Eu já tô fissurada naquele negócio. Aí eu recebo uma recompensa pequenininha, né? Legal. O que eu registro? Esse negócio deu certo. Eu aprendi. Né? E é assim que a gente aprende. Né? Eu aprendi, isso funcionou, isso deu certo, quero mais. Né? Me dá mais. E aí você se mantém motivado. Então, objetivos de longuíssimo prazo, não dá. 1, não vai chegar. 2, a pessoa vai olhar aquele negócio, aquele volume enorme de dinheiro que ela precisa juntar para ter a aposentadoria, ela vai falar, não é para mim, eu nunca vou chegar nesse lugar, é lá longe, quer saber? Eu penso, eu não sei se vocês usam essa expressão, eu tenho um filho de 19 anos, né? E às vezes eu falo, Gabriel, mas, né, Gabriel,
pensa nesse negócio, o que você vai fazer com isso? Ele vira pra mim e fala assim, ai mãe, esse é um problema pro Gabriel do futuro. O Gabriel do presente... Ou seja, se o Gabriel do presente não tem dopamina com isso. O Gabriel do presente não tem nada a ver com isso, larga esse problema pro Gabriel do futuro, como se ele fosse uma outra pessoa no futuro, né? E a gente morre de rir. Mas é isso, larga esse problema aí da aposentadoria, sei lá, pro Rafa do futuro, pro Thomas do futuro. A Renata do futuro, não, ela tá fora desse negócio, mas eles, né... Entendeu? Sim. Então, o que você tem que fazer é tipo, aproxima. E a cada momento pequenininho, você dá uma recompensa. Né? E a recompensa tem que mudar. Porque se for sempre igual, já sei o que vai acontecer, já perdi o interesse. Se você comer McDonald's todo dia, não vai ser mais gostoso. Não, né? Então, tipo, você tem que ir mudando, você tem que criar curiosidade. O que será que vai acontecer agora? Qual será a recompensa que eu vou ter agora? Nossa, que vai ter. Super legal. Né? Então, e isso é uma estratégia. Legal. E essa é uma estratégia. Os jogos, de forma geral, usam muito isso. Sim. Nossa, a próxima geração que tá vindo aí... Tá SimCity, por exemplo. SimCity é um jogo que você baixa no celular, assim, você vai construindo prédios, casas, e aí do nada você ganha não sei o quê, e aí tem um ataque da cidade, e você fica naquilo como se, tipo, tivesse fim. Só que não tem fim. Não tem fim. Você termina de construir um prédio, é outro prédio que você vai construir. É isso. Pega série. Nossa. Né? Série. Pô, é difícil. Se você emenda, você fica até 2, 3 da manhã lá, um atrás do outro, atrás do outro. Eu tava falando até com minha namorada outro dia. Antigamente, e falando um pouco de evolução da neuroeconomia e tomada de decisão, estudo da neurociência, né? Antigamente um filme ele tinha começo, meio e fim, 1 hora e 20 de duração no máximo, 1h40, os filmes, Titanic, 3 horas. Acabou. História começa, meio, fim, e você tem aquele processo de imaginar. O que aconteceu hoje em dia? O primeiro filme estoura, vamos fazer o segundo. Aí não tem por que aquela história continuar, eles só pra vender mais. Pra vender mais. E aí começou o problema das séries. Cara, a série é um filme de 6 horas. A série é um filme de 6, 7 horas. Só que eles foram cortando, colocando as migalhas, que é sempre aquele final do episódio, ele já gera a vontade do próximo. Aí você vai ver, você ficou 6 horas no sofá, vendo um filme. Top. Às vezes é muito legal, mas não tem abertura de história, não tem fechamento, sempre deixa uma porta aberta pra próxima temporada. Ficou eternizado. A gamificação ela também tem que tomar um pouco de cuidado, no meu ponto de vista, que ela tem que fazer as comportas de finalização da sua experiência. Senão, fica nesse negócio, eu já perdi um monte de série, porque eu comecei a assistir, eu tive a ciência, eu falei, não, isso aqui é ad eternum. E aí eu vou gastar quantas horas nisso aqui, né? Enfim. E chega uma hora que você cansa. Se enche, né? Também. Exato. Então, é isso, mas é até você chegar a um objetivo, né? Então, talvez a série ou o jogo não tenha um objetivo, né? Quando a gente fala, vamos aplicar a gamificação, por exemplo, para que a pessoa se mantenha na trilha, que é interessante para ela, e que ela escolheu, porque se não conectar com ela... Esquece. Ela, pra quê? Aquilo não faz sentido nenhum pra ela. Ela vai falar que faz. Ela fala, não, eu quero. Isso, eu quero. Mas, na verdade, né, no lugar em que ela precisa da motivação faça de fato sentido, não chegou. Vamos falar de uma ideia aqui que a gente pensou. Vamos lá. Que eu não sei nem se o Thomas é a favor, mas a gente já julguei essa ideia. A gente tá pensando assim, por exemplo, o cara faz planejamento hoje, ele quer se aposentar com 60 anos. Aí a gente pega a quantidade de meses que o cara tem, ali, e a gente coloca, sei lá, um saquinho de dinheiro ou uma coisa assim. É que aí tem o negócio da repetição, que vai ser sempre a mesma coisa. Só que, por exemplo, no mês que vem, ele vai fazer o aporte, ele vai registrar lá que ele fez um aporte. Só que vamos supor que ele se comprometeu de fazer um aporte de R$1.000, ele fez um aporte de R$2.000 esse mês. Então ele vai comer dois saquinhos e não só um. Então, pra gerar essa, tipo, quanto que será que eu vou conseguir? Quantos saquinhos eu vou conseguir? Pra agilizar e tentar ajudar. Tem vários jeitos de você fazer isso. Só você contratar a GT Consultoria que ela vai transformar isso aqui numa coisa bárbara. A favor das pessoas. Perfeito. Acho que essa é a história, né? Porque você pode usar esse conhecimento, e acho que as empresas sim têm que ganhar dinheiro, acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo trabalha, então não é dizer, não, a empresa não vai usar os recursos porque ela está, né, usurpando o direito de escolha do consumidor. Não é isso, né? Sim, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo quer uma vida boa, tudo isso é legítimo.
Né? Agora, qual é o limiar disso? Né? E aí tem toda uma discussão ética super forte nessa hora. Porque, coloca a pessoa para entrar numa loja com um óculos, na verdade, né? Você sabe, se você conseguir olhar, você consegue perceber, né, o olho da pessoa para onde ela está direcionando. O mercado faz muito isso, né? Isso! Então, você bota uma câmera lá que vai perceber tudo isso, que inclusive mede reações que você tem automáticas no seu corpo, alteração na calor, na corrente sanguínea, na circulação, no batimento cardíaco. Hoje em dia dá para você medir tudo isso com uma câmera pequenininha lá, né? E aí você vê o olho da pessoa e coloca, sei lá, o produto X que você quer, exatamente onde a pessoa quer, ela vai olhar. Ela vai comprar. Aliás, façam um exemplo, né? Um experimento na casa de vocês. Vai no mercado, e geralmente, onde você consegue colocar o braço na gôndola assim, é o prêmio, o produto mais caro, mais qualificado. E embaixo, geralmente, são os mais baratos, que é mais de difícil acesso. E na saída antes de você passar no caixa, é sempre os negocinhos pequenininhos de vontade para você se dar um reforço positivo que você cumpriu aquela missão. Então, um chocolatinho, um chicletezinho, uma coisa de R$1, R$2. É isso. Né? Mas aí, será que isso é ético? Essa é a discussão. Acho que é. Você sabe. Eu acho que é. Eu acho que, se o cara tá me colocando um negócio certo na minha frente que eu quero comprar, não, mas será que colocar salgadinho... Uma saída? Não. Por que não tem maçã? Porque não tem maçã. Porque não tem maçã. Ninguém compraria maçã. Não, aí que tá. Se você colocar no lugar certo, a pessoa vai comprar. Existe uma discussão muito interessante sobre cantina na escola, né? Então, com essa história da arquitetura de escolha, né? Vai no restaurante Quilo. O que acontece se você entrar no Quilo? Como é que é? Salada? Não, a salada é no final. O que você colocou primeiro? Precisa ir no quilo certo. Fritura, é aquilo que é mais pesado, né? Que é mais gostoso. A sobremesa primeiro. No quilo. No quilo. É assim. No quilo é verdade. No quilo. Ou à vontade. Se é à vontade, é o contrário. Então, não. É o contrário. No quilo. No quilo, Então, o que verdade. acontece? Você chega lá com fome. Sobremesa, nossa, eu adoro brigadeiro. Putz, uma friturinha, batatinha. Banana frita, croquete, não sei o quê. Você vai enchendo o prato. Carne com osso, né? Então é a coxinha de frango, aquela coxa creme maravilhosa. Aí no final tem a salada. Quando você chegou lá no final, você a salada nem cabe mais no prato. E você não comeu aquilo que é mais saudável. Né? Então, e que é mais leve. Exatamente. Né? É correto? Há uma questão ética, né? Existe uma questão a ser discutida. Vamos dizer que não... É uma discussão válida. Agora você pega e transporta essa ideia, esse conhecimento para a cantina na escola, né? E existe uma discussão sobre isso, né? O que a gente faz? Como a gente faz, né? Coloca a pizza e o hambúrguer e a batatinha frita onde eles vêm é mais fácil, coloca para cima, coloca para baixo, coloca no final. Ou não coloca vende? O quê? Não vende, não. Não vende, não, porque aí você tá tirando a possibilidade de escolha. E você tem sempre que dar a liberdade de escolha, porque a pessoa pode escolher. Se eu quiser comer hambúrguer e batatinha todo dia. Discutível. Discutível. Se ela for uma criança, discutível. Então. Se ela for um adulto também. Justamente adulto, justamente essa história do discutível. Né? E o que é discutível, você tem que entrar numa questão ética. Né? Você tem que falar sobre ética. Né? Porque, você está tirando a liberdade de escolha? Tá correto? Não sei. Sim, não. A gente tem que discutir. Né? Então, essa história de você saber todas essas coisas, ela implica necessariamente numa discussão ética que precisa ser feito, né? Até onde você vai e até onde você não vai. Porque e hoje em dia a gente sabe, você vai sabendo, usando todas as regras, você sim influencia e muito a tomada de decisão da pessoa. E a gente pode fazer um paralelo com o mercado financeiro da mesma maneira, né? Às vezes as pessoas vão lá, são influenciadas. Tem, qualquer corretora que você pode abrir hoje é taxa gratuita para você investir, você não paga nada para ter conta. Ficou muito fácil. E as pessoas vão consumindo os produtos de uma maneira errônea, como se fosse uma dieta ali desbalanceada, né? E da mesma maneira que a gente vai no nutricionista para emagrecer, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para emagrecer, que é consumir menos carboidrato, mais proteína, e tem todas as regrinhas que eu não sou nutricionista, não posso falar. No mercado financeiro é a mesma coisa, né? Você tem as regras, todo mundo sabe que precisa poupar todo mês. Sim. Mas por que é tão difícil de poupar, né? Por que é tão difícil de ir na academia todo dia? Por que é tão difícil agregar um hábito no nosso dia a dia? Esse é o maior valor que a gente consegue entregar. Com certeza, na plataforma isso. Porque não adianta você dar capacidade de decisão para a pessoa, sendo que a capacidade de decisão dela tá
com um viés muito forte no emocional, né? Ou ela não tem o conhecimento para tomar aquela decisão também. Que é quando as pessoas são mais influenciadas, né? Ou então ela tá num estado, porque tem essa outra coisa, a gente chama a heurística do afeto, né? Que é qual é o estado que ela tá para tomar a decisão. Então, eu vou citar o estudo. Não, vamos falar do... Eu adoro esse, é o efeito vencedor. Esse é muito legal, que é assim. Jogadores de hóquei, né? Eles assistiram replay do jogo que eles já ganharam, né? Que eles já sabiam que eles ganharam, ou que eles perderam, tá certo? E o que acontece? Aí medir a quantidade de testosterona, bom, toda uma gama de histórias, né? Mas o que acontece é que eles saem de assistir um jogo que eles já sabiam que eles ganharam, ok, nada de novo, se achando o máximo, né? Sou vencedor. E desse estado de sou vencedor, você pergunta para ele, tá, o que você acha? Qual a sua previsão para a economia no próximo mês? Nossa, putz, a gente vai bombar. Que recessão nos Estados Unidos. Imagina, esse negócio da taxa de juros vai baixar. Nossa, não, a gente vai bombar. O mercado financeiro, de novo, vai super subir. Crise bancária? Não vai existir. Eu vou entrar num financiamento com essa taxa de juros que tá agora, então, sei lá, né? E aí ele vai se comprometendo financeiramente com base no quê? Numa sensação que ele teve por conta de uma coisa que não tem nada a ver. Né? Vamos trazer pro Brasil. Brasil, Copa do Mundo, a gente vai estar agora, Copa do Mundo. Porra, a bolsa vai subir, então. Copa do Mundo, o Brasil ganhou o jogo, sei lá, o primeiro, não quer dizer absolutamente nada. Ganhou o primeiro jogo. Bolsa já sobe 3%. Euforia total. Euforia. Tipo, o que eu vou fazer? Nossa, eu vou entrar num fundo mega agressivo. Eu vou, sei lá, comprar um apartamento. Eu vou comprar uma casa maior. Se cadastrar no Mundo Investe. Não, isso é bom. Isso é bom. Você vai fazer esse exemplo. Corta. Essa parte corta. E essa decisão que ele tá tomando agora vai ter um impacto no resto da vida. Certo? Que foi? Volta. Boa. E o inverso é verdadeiro. O Brasil perdeu 7-1, a Alemanha 7-1. Aquela vergonha que todo mundo ficou deprimido pro resto da vida, né? Não vou fazer nada, né? Eu não vou arriscar nem um pouquinho. Eu, sei lá, vou continuar na renda fixa o resto da minha vida. Tem uma relação direta, então. Direta com o estado emocional, como a pessoa está se sentindo. Sim. Ai, conquistei aquela pessoa maravilhosa dos meus sonhos. Vamos comprar apartamento amanhã, vamos viajar daqui a um ano. Nossa, eu acho que meu psicológico tá abalado, então, porque eu tô meio pessimista com a economia. Então, mas, enfim. Assiste o Jogo do Brasil. É só assistir o joguinho Assiste o Jogo do Brasil que tudo vai resolver. Ou ganhar de um amigo de alguma aposta, jogar um truco pra né? Então tem todas essas coisas. Aí, só pra fechar o raciocínio. Tá, como você faz, Renata? Porque, né, estamos ferrados aí, né? Medita, 5 minutinhos. Quase. Assim, espera você estar num estado frio. Então, eu tô na tendência, um cliente te liga, quero sair da renda variável. Vamos mudar. Quero sair da renda fixa agora, porque me disseram que a bolsa vai subir, quero entrar agora na bolsa. Por exemplo, né? Só pra gente dar uma atualizada no cenário, né? Quero agora. Peraí, calma. Eu vou ver. Te respondo amanhã. Segura a onda um pouco. O que você está fazendo? Você está tirando a pessoa desse estado e está colocando essa pessoa num estado que a gente chama de neutro. Né? E nesse estado neutro, ela não está basicamente sob influência de nada, né? Ela consegue, voltamos, engajar o sistema 2, pôr mais atenção e tomar uma decisão mais consistente. Então, é nesse momento que você elabora a estratégia. Né? Você faz alguma coisa que a pessoa se comprometa a poupar todo mês, né? Faz combinados, amarra isso com instrumentos financeiros, né? Existem algumas possibilidades de você fazer isso. Por exemplo, para plano de previdência, você pode criar débito automático. Para os outros produtos, não, mas para a previdência você pode. A previdência não é o melhor produto do mercado. Não é, mas é melhor colocar alguma coisa na previdência. E existem várias previdências, vamos fazer a ressalva. Vamos fazer a ressalva, né, de que existem várias previdências. É melhor poupar R$1.000 todo mês, mesmo que seja num produto mediano, que pode ser bom, estou fazendo a ressalva aqui novamente, disclaimer, do que não poupar nada. Exato. Né? Então, é o mecanismo que a gente tem, é o instrumento que a gente tem. Bom, poderia ter outros, não tem. Então, temos esse, é com esse mesmo que a gente vai. Então, você sabe, ok, eu sei que isso vai acontecer, que estratégia eu posso elaborar antes, a priori, né, para mitigar esse risco e para colocar a pessoa na direção daquilo que vai ser melhor para ela, que ela mesma concordou em algum momento.
Sim, e é o famoso deixar a poeira baixar, né? E só pra gente finalizar aqui, que já tá, acho que mais de 1 hora, inclusive o Martinez nem levantou a mão e nem avisou nada hoje. É porque o assunto é muito interessante. Então. É muito legal mesmo. Tá gostando, não tem que parar. E a convidada é muito simpática. Exato. Mas eu queria levantar o último tema aqui. Vamos lá. Que basicamente a gente quer vender o Mundo Invest para B2B. Ou seja, levar o Mundo Invest para empresas. Uhum. Por que a gente viu e a gente encontrou essa oportunidade? A gente acha que é uma oportunidade. Tem algumas notícias aqui que eu vou ler rapidinho, só para a gente ter uma noção. 44% dos funcionários se preocupam com dinheiro no trabalho, diz estudo. Funcionário com problemas financeiros é menos produtivo. Preocupação financeira é alta entre trabalhadores e afeta a saúde mental. Problema financeiro prejudica o desempenho no trabalho, diz estudo. Dá pra dar uma cortadinha? Não, preciso desligar. Não, tá de boa. Deixa aí, tá? Dá pra ouvir o telefone? Peraí, só Tá. Pode parar só um segundo. Claro. Nada. Tranquilo, tá tudo bem? Beleza. Então, por exemplo, a gente tá... problemas financeiros são grandes responsáveis pela improdutividade de funcionários no trabalho, além de ser um recorrente em 70% das famílias brasileiras, como apontou estudo. Enfim, são vários estudos. Aí depois a gente pegou um estudo que é bem denso, assim, complexo, e a gente viu que as pessoas que têm preocupação financeira têm mais estresse, ansiedade, crise de pânico e depressão. Porcentagens de noite dormidas com preocupação, porcentagem de noites com sono perdidas, né? 62% é por causa de preocupação financeira e assim por diante. Porcentagem de tarefas não finalizadas com preocupação é de 44%, sem preocupação é de 6%. Qualidade do sono prejudicada, com preocupação 41%, sem preocupação 7%. Enfim, tem vários dados. E um dado que me chamou a atenção é que não tem uma ligação direta a pessoa que ganha mais com a preocupação financeira. Então, as pessoas que ganham mais, elas também têm o mesmo nível de preocupação financeira do que as pessoas que ganham menos, que ganham salários menores. E aí, a nossa teoria aqui é que ela não consegue ter uma visão clara se ela tá indo no caminho certo e qual que é o caminho certo e qual que é o plano dela. E aí, naturalmente, ela sempre vai ter esse desconforto financeiro. É isso, não é isso? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Não, só clarear. Você está falando que as pessoas que ganham mais, elas também têm preocupação porque elas não têm o plano de vida? É isso que você falou? Você não, eu tô querendo entender a causa da preocupação financeira. Porque o que a gente vê aqui, e tem um outro dado que é as pessoas, os funcionários, elas produzem de 6 a 8 horas a menos. De 6 a 8 horas a menos por semana por uma questão de preocupação financeira. E que essa preocupação não necessariamente está ligado com o tamanho do salário da pessoa. Não tá ligado mesmo, né? Primeiro porque a gente não tá falando de quantidade de dinheiro, mas a gente tá falando de gerenciamento de recurso. Por quê? Porque eu posso ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro, né? Não sei se vocês viram, mas teve um caso que ficou interessante na pandemia, que era um médico que ganhava pra caramba, fazia um monte de cirurgias, o cara tinha uma renda mensal violentíssima, ele gastava tudo. Aí chegou na pandemia, não podia fazer cirurgia, não tinha dinheiro, saiu por aí vendendo carro, vendendo relógio, para poder pagar as contas, que são altas e que não caem de uma hora para outra. Então, primeira coisa não é isso, a gente está falando de uma questão de gestão. Acho que educação também, né? Também, né? Mas é uma questão de educação de como você faz a gestão do dinheiro. Segundo, não é porque a pessoa ganha mais que ela sabe fazer a gestão do dinheiro. Bom, então a gente já tem 2 problemas complicados principalmente aí. Os médicos. Os advogados. Não falar nada, não. O Mundo Invest tá aqui pra ajudar vocês. Os advogados também, os dentistas, né? Mas às vezes não, às vezes grandes executivos também, que tem mega salários, os caras são super geniais, assim, resolvem problemas mega cabeludos
não sabe fazer a gestão bancária, né? Do seu dinheiro, mesmo do banco mesmo, né? E acho que nunca vai dar merda, né? Isso não posso afirmar. Eu não sei, mas não é o foco da atenção. E ele não sabe. Às vezes ele fica com medo, né? E fala, bom, e agora? Eu tenho que fazer isso, como é que eu vou fazer? Mas às vezes tá vivendo, né? Então tá fazendo. E tem uma outra coisa importante, que é quando você aumenta muito a sua renda, as suas necessidades, que não eram necessidades originalmente, mas elas viram necessidades. Você adquire necessidades, incorpora necessidades que passam a ser necessidades. E o estilo de vida. Ele vira uma necessidade, não sei viver diferente. Né? E o problema é que daí o dinheiro é algo que a pessoa tem que perseguir, né, para manter algo que se tornou necessidade. E que não dá para falar, diminui o padrão de vida. Não é assim. Porque foi algo que você... incorporou em você, né? Não é, tem menos dinheiro, muda. Tá incorporado. É uma necessidade. Do mesmo jeito que você precisa se alimentar, que você precisa dormir. Né? Então, inverte a ordem, né? Porque a ideia é que o dinheiro esteja a serviço da gente, não o inverso. Então, o que a gente precisa mudar no final das contas, no final da história, é essa relação, né? De que o dinheiro está a serviço. Então, eu vou investir o dinheiro porque eu quero que o dinheiro esteja a meu serviço para quando eu quiser. Né? E não correr atrás e ficar angustiado, deprimido, nervoso, perder o sono, todas essas coisas que a gente vê, porque eu tenho que correr atrás do dinheiro e eu tenho que ter dinheiro para fazer essas necessidades que eu mesmo implantei em mim mesmo. Então, assim, a gente, no final das contas, precisa inverter essa lógica, né? E essa lógica talvez esteja mais presente, mais fortemente, nas pessoas que ganham mais, né? Do que as pessoas que ganham menos. Porque, mas espera aí, a pessoa que ganha muito não poder manter o jatinho é um problema sério, né? Pô, como eu vou viver sem o meu jatinho? Como eu vou viver sem o meu jatinho, né? Assim, o problema é, como eu vou falar pra minha filha que não pode mandar o jatinho pegar as malas em Trancoso só porque ela ficou com preguiça de trazer? Né? E você não pode dizer, esse problema é menos importante do que o... Não, ele é um problema. E a gente precisa também ter empatia com as pessoas que têm esse tipo de problema. Você não pode julgar, não pode dizer, o problema dele é pior. Não, é o problema dele. Talvez você que não tem dinheiro, não sei vocês, eu não tenho dinheiro para mandar pegar o jatinho, a mala, né? De jatinho. Eu não tenho. Mas para mim, talvez... seja uma coisa absurda, mas eu não estou vivendo. No momento em que eu tiver o jatinho e aquilo fizer parte do meu dia a dia, não poder ter o jatinho, ou o jatinho ter quebrado, ou o helicóptero que me leva para a praia não está funcionando, é um problema. Exato. Né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Né? E eu acredito que esse desconforto financeiro, muitas vezes, ele até fica mais no subconsciente do que no consciente, assim. Com certeza. O cara sente que tem alguma coisa errada, aquilo impacta na vida dele, ele sente desconforto, a relação com o dinheiro dele não é boa, isso naturalmente gera uma sensação de escassez na cabeça dele. Exatamente. Né? E aí ele vai tomar a decisão com base na escassez que ele está sentindo de forma inconsciente. Enfim, o problema e no é mais medo, grave. né? E na sensação de perda que ele está tendo, lembra? Que é 2,5 vezes maior, né? Então, essa sensação de vou perder, esse desconforto que você quer evitar a todo momento, ela tem um impacto, sim, na tomada de decisão, né? Então, com certeza. Se você fala para mim, Renata, e onde você acha que o Mundo Invest pode colaborar para a saúde mental das pessoas, né? Eu diria que é promovendo essa tranquilidade financeira. Então, eu acho que a ideia não seria nem, como é que a gente faz a pessoa ir atrás? Isso precisa ser feito, não estou dizendo que não. Mas como é que você conta para a pessoa que é muito legal quando ela não precisa ir atrás? Né? Como é que você mostra para a pessoa que ela pode se beneficiar? O que ela ganha com isso? E essa é a sacada, né? Não é o que ela está sentindo com dor, não é qual é a dor dela, mas o que ela ganha, né? Quando ela conseguir entender, quando vocês forem capazes de mostrar com a ajuda da GT, que a pessoa ganha tranquilidade, né? Organizando a vida financeira dela, muda completamente a história, né? E economizar ou fazer aportes mensais não é um sacrifício, né? Ao contrário, é uma alegria, né?
É uma satisfação. Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu tinha um salário e na empresa que eu trabalhava era adiantado 40% no dia 15 e aí no restante, no final do mês, pagava o resto. E aí o meu objetivo era, tudo bem, eu tenho uma mente um pouco diferente, acho que da maioria dos brasileiros, mas 40%, o primeiro adiantamento, eu tinha que pagar todas as minhas contas. Porque o meu objetivo era investir ou guardar tudo que sobrasse. E aí eu tinha como ansiedade de, tipo, não tô gastando demais, eu tenho que reduzir. E aí eu consegui ter essa disciplina. Mas assim, de novo, eu acho que é muito da educação que eu tive, da história que eu tive e tudo mais, que eu consegui ter essa disciplina de me colocar ali, colocar o dinheiro pro Thomas do futuro, né? Entender que isso é uma realidade. É porque é muito difícil muito você difícil. conseguir visualizar. Tipo, conectar. É muito fácil falar, não, beleza, eu entendo que precisa guardar a grana pro futuro. Mas é muito difícil você conseguir visualizar. E assim, é 90, sei lá quantos por cento, mas deve ser 99,9% das pessoas que você pergunta. Ontem mesmo a gente tem uma consultoria de marketing. Eu tava perguntando pra eles assim, porra, eu não consigo entender como que as pessoas, elas sabem que no futuro delas, elas vão precisar ter uma renda, que elas precisam ter a aposentadoria, mas elas continuam gastando dinheiro com qualquer coisa, menos a aposentadoria dela. Tipo, como se ela tivesse algum plano de aposentadoria. Só que o tempo tá passando. Aí eu perguntei pros caras, tinham 3 pessoas lá da consultoria. Qual de vocês 3 investe, guarda dinheiro e aporta? Aí os 3 riram e falaram que não aportava. Um tinha 35 anos. E aí o que a gente vê na plataforma, inclusive, é que a gente, quando a gente desenha o público-alvo, a gente acreditava que era de 25 a 35 anos. Tá. E aí agora, com a plataforma rodando e etc., a gente descobriu que na verdade é de 30 a 40 anos. Que é num período, a gente tem a teoria que é num período onde a água começa a bater na bunda. Tipo... Tá chegando. Não tô milionário ainda, não tô confortável, tenho que fazer alguma coisa, eu sei, putz, vacilei, aproveitei demais a vida, o que eu tenho que fazer agora, né? Agora ferrou, só que cada dia que passa fica mais difícil. Sim. Cada dia que passa é um... Então, basicamente é isso, assim, tipo, as pessoas, elas não conseguem conectar o futuro delas com elas no momento agora, né? É porque o que a gente está usando em geral, né? O que se tem usado até agora é uma ideia e um recurso que vem da racionalidade. E eu costumo dizer que a supremacia da racionalidade, ela é a maior enganação, né? Mas a gente viveu isso, né? Desde lá do final da Idade Média, né? René Descartes, quando tem a separação entre ciência e religião, o que aconteceu? Aquilo que você pode ver, que você pode estudar e que virou ciência, é o que vale, né? E aquilo que você não vê, que está escondido, não necessariamente só a religião, né? Mas as emoções, por exemplo, né? Toda a subjetividade, ela foi para um terreno que não ganhou legitimação, não é legítimo, né? Não é conhecimento válido. Pensa subjetividade, arte, música. Isso aqui não interessa, entendeu? O que interessa é a preto no branco, artigo, estudo e replicação, né? E mais, né? Essa ideia, ela tá muito consolidada, ela tá presente no nosso DNA, de que o que vale e o que manda é a razão. Então, se eu usar a razão, eu consigo suprimir todo o impulso daquilo que eu não vejo, toda a subjetividade. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando você vai tomar a decisão e vai estudar o aparelho biológico, é o inverso, né? A racionalidade, ela vem para validar aquilo que a emoção falou que é bom ou não para sua sobrevivência, e depois que ela validou, ela vai criar uma estratégia para que aquilo se consolide. Para né? justificar o erro. Pra justificar. Além disso. Tipo, você compra a ação, aí o negócio cai. Aí você vê duas notícias. Aí você fala, essa notícia é positiva, essa aqui é negativa. Vou clicar na positiva e vou achar argumentos para fazer sentido. É isso aí, para você se sentir melhor, entendeu? Porque você não consegue lidar com esse erro e com isso que a gente chama que é dissonância cognitiva, que é não estou entendendo. Por quê? Eu achei que era bom, no fim deu errado, o que aconteceu aqui? Deixa eu arrumar alguma explicação que tenha uma lógica, e nós somos ótimos em criar, inventar histórias lógicas, né? Super coerentes. Nunca a gente tá errado. Nunca. E sempre a gente vai encontrar algum argumento que corrobora a nossa hipótese criada no momento ilusório, entendeu? De delírio.
E essa virou a verdade, né? E aí fala assim, pô, mas não funcionou. Não deu certo. A ação continuou caindo. Eu tô perdendo dinheiro. Claro, porque nada disso é verdade. Porque não é assim que funciona. Então, eu gosto sempre de pensar, vamos voltar lá atrás, né? Vamos voltar nessa história, que essa supremacia da razão é uma mentira que contaram pra gente nos últimos quase 5 séculos, entendeu? Então, tipo, não, vamos olhar pra ver como é que... é difícil. É difícil, mas é o único jeito que a gente tem de se tornar mais eficiente, de levar a sociedade mais adiante, de continuar vivo nesse mundo. E isso se espalha para tudo. Vamos pensar aquecimento global, sustentabilidade. Fala, né? Qual é o problema que a gente está tendo? Se a gente não olhar para o que acontece de fato, a gente não vai conseguir solucionar. Com certeza. E assim como a aposentadoria, aquecimento global não existe. Sei lá, em 2050, mas a expectativa de vida é de 80, 90, mais, né? É quase 100 anos. Já falaram em 120 anos. A gente faz planejamento financeiro para a pessoa viver 120 anos. Socorro. Meu Deus. É desesperador quando você vê quanto de dinheiro você tem que ter para viver 120 anos. Mas essa é a expectativa de vida. Então você fala, não vou viver no mundo de aquecimento global, que não dá para sair fora de casa, senão você vai ser consumido pelo calor e não vai poder ter ar-condicionado. Azar nada, porque você vai estar vivo lá, né? Então, vamos pensar, né? Pensar não, vamos sentir. Boa. Obrigado pelo papo, Rê. Acho que já deu mais de 1 hora aí, né? De conversa, conversa super produtiva, legal. Super valiosa. Obrigada. Agradeço demais. E só pra galera conhecer o seu trabalho, se quiser falar onde que a galera consegue te encontrar também. Então, acho que no site da gente, né, que é www.gt com J, GT Consultoria. J-E-T. J-E. J-E-T. Desculpa. J-E-T-E. Depois eu conto pra vocês de onde veio o nome. Tá. Consultoria.com.br. E acho que o melhor lugar é no meu LinkedIn mesmo. É Renata Taveiros de Saboia. Tá. O Instagram, ele é mais vitrine, assim, fotinho, bonitinha, não tem muito conteúdo. O conteúdo maior é no LinkedIn mesmo. Boa. Fechou, obrigado por tanta informação, obrigado pela conversa. Foi um prazer, é um assunto que eu adoro falar, é sempre um prazer, obrigada pelo convite. E obrigado, galera, por todo mundo que assistiu até aqui, e a gente se vê no próximo episódio do podcast. É isso, pessoal, valeu, obrigado, tchau. Tchau.